Olá, meus amigos, tudo bom? Vamos lá. Nesse vídeo de hoje eu irei tratar, e fiquem até o final, garanto que este vídeo vai livrar uma multa imposta por um auditor fiscal do trabalho lá na frente, certo? Quando o E-Social estiver bombando, certo? Estiver aplicando de fato as multas ali nos processos admissionais, este vídeo vai fazer toda a diferença. Podem ter certeza disso, correto? Para isso, eu irei explicar aqui como funciona a questão da contratação. Lá o envio do evento 2190 e o envio do 2200 para o E-Social, quanto à questão da formalização do procedimento da anotação da carteira de trabalho e quanto à questão do registro do empregado, que são coisas diferentes, correto? Sendo que eu irei passar aqui primeiramente o que diz o E-Social, depois eu irei passar para vocês uma outra visão, que é isso que vai fazer a diferença para um profissional de departamento de pessoal lá na frente quando estiver sendo autuado, perfeito? Ou seja, é uma crítica quanto ao prazo que consta no E-Social, para que a gente possa ter uma visão mais abrangente, certo? E para no caso de um recurso a gente ter embasamento para fazer uma boa contestação, perfeito? Então é por isso que esse vídeo vai fazer toda a diferença, porque o departamento de pessoal hoje, ele quando ele trata do processo de admissão, aqueles prazos que tem no E-Social, ele se preocupa logo com os 3 mil da multa que vai ter pelo registro, pelo não registro da carteira de trabalho e pelo não registro do livro de empregados, ou seja, ele pensa logo nos 3 mil reais que vai ter de multa, com a redução para 800 reais para as micro e pequenas empresas, ou seja, então essa ideia que eu vou tentar dar um pouco de calmaria no contexto, perfeito? Para que vocês possam seguir mais tranquilo, trabalhar quanto ao processo de admissão, ter uma folga maior, para que vocês possam, no dia a dia do departamento de pessoal, respirarem mais, perfeito? Ok, primeiramente agora eu vou mostrar como funciona o processo de admissão quanto aos envios dos eventos e posteriormente eu irei mostrar para vocês qual o contexto e qual o macete que tem aí para vocês, certo? Para que se livrem de multa, ok? Vamos lá. E compartilhe esse vídeo, perfeito? Vamos lá. Quando nós tratamos do processo de admissão de um empregado, o primeiro ponto que a gente tem que observar, certo? Rivanildo, como é que é feito o processo de admissão? Qual o prazo que eu tenho para enviar para o E-Social, para me formalizar a admissão do trabalhador? Primeiro, no manual do E-Social, certo? Nós temos lá dois eventos que tratam do evento preliminar, no caso, no 2190, perfeito? Que mandam lá aquelas 5 informações básicas para o E-Social, certo? Ok? Ou, de forma completa, o evento 2190, constando 11 informações, conforme consta lá no layout do E-Social. São ao todo mais ou menos 11 informações, é necessário o suficiente para informar o 2190. Ok. O 2200 é a forma completa, perfeito? Esses dois eventos. Sendo que ambos os eventos, no processo de admissão, se eu resolver enviar o evento 2190, eu tenho que enviar este evento 2190 conforme o manual do E-Social, com detalhe, de forma opcional, perfeito? Ou seja, eu tenho que enviar esse evento, certo, até o dia anterior ao início da prestação do serviço, ou seja, da admissão. É o que diz o manual do E-Social. Ou seja, eu tenho que enviar esse evento até o dia anterior ao início da admissão, perfeito? Exemplo, hoje são dia 29. Se para mim botar esse funcionário formalmente para trabalhar hoje, eu teria que ter enviado o evento, no mínimo, o 2190, na data de ontem, dia 28, perfeito? Para que até meia-noite de ontem eu deveria ter enviado o evento 2190. Ivanildo, o que o manual diz se eu não enviar o 2190? Ele me diz que eu tenho que enviar o 2200, que é o evento completo do E-Social, também antes da admissão do empregado, ou seja, no exemplo que eu citei, o contrato do empregado, o início do trabalho do empregado vai ser hoje, ou seja, a data de admissão é hoje, dia 29, então esse 2200 eu deveria ter enviado ontem até meia-noite, até o dia anterior, perfeito? É o que diz o manual do E-Social, ou seja, ambos os eventos, a data de envio deles é até antes do início, até o dia anterior, antes do início da admissão do empregado, ok? Olham só esse detalhe, é o que diz o manual. Ao mesmo tempo, o manual do E-Social,
ele fala lá no evento 2190, ele diz o seguinte: como ressaltei para vocês, o evento 2190 ele é opcional. Então, se o empresário aqui, a empresa, o DP, resolveu enviar o 2190, perfeito? No dia anterior, ele poderia, está lá no manual de social, ele poderia ter enviado praticamente 5 informações, que vocês não vão nem... A questão do quais são as informações, ela se torna um pouco desnecessária. Basta que acessar o layout e vocês vão ver que são 5 informações, certo? Então eu poderia aqui no dia anterior enviar 5 informações basiconas, sendo que o próprio manual me diz, olha, se tu quiser logo fazer o registro completo, envia logo o restante das informações que constam do 2190, que são ao todo praticamente 11 informações no máximo. Ou seja, eu deveria retificar esse 2190, se eu já enviei no dia anterior, eu deveria retificar ele até o 5º dia útil desse empregado, perfeito? E pronto, eu já estaria atendendo ali o registro do empregado, assim como a anotação da carteira de trabalho do empregado. Bastava retificar e informar essas outras praticamente 6 informações. Pronto, acabei de fazer. E quando fosse lá no dia 15, até o 5º dia útil, até o 5º dia do mês subsequente à admissão, eu poderia enviar lá o evento geral, que seria o 2200. Pronto, acabei de fazer a minha admissão. Perfeito? Ou seja, o evento 2190, ele é um evento opcional. Se eu resolver não enviar ele, eu tenho que enviar o 2200. Ok? Ressaltando, todos os dois têm prazo até o dia anterior da admissão do empregado, ok? Para que a empresa não tenha processo de autuação, não seja autuada com aquela multa lá que treme aí os DPs, né, de R$13.000, certo? Com a redução micro e pequenas empresas para 800, perfeito? Então isso é o que diz o manual do E-Social. Se vocês me perguntarem como é que eu faço exatamente como está no manual do E-Social, evito o problema. Certo? Para que eu vou procurar problema? Fazer o que está no manual, fazer o feijão com arroz, certo? Agora vamos para a crítica, perfeito? Esse detalhe é que entra a ideia. Vejam só, primeiramente, aonde é que diz na lei? Vejam só, o manual do E-Social, ele vem de uma portaria. As regras, o prazo, o envio, o dia anterior até o 5º dia útil, ele vem de uma portaria. Essa portaria hoje a que rege, da onde vem ali as informações do E-Social, praticamente elas vêm lá da informação da portaria 671 de 2021. Então, nesta portaria, o artigo 14 e o artigo 15, eles são fundamentais para a gente ter essa ideia maior, perfeito? Então, quanto à questão do envio do processo de admissão, quanto à anotação da carteira de trabalho, a digital, e quanto ao registro do empregado eletrônico, estão nos artigos 14 e 15 da portaria 671 de 2021. Ok? E lá cita, inclusive, que tem que ser enviada até o dia anterior para fim de registro, certo? Do empregado. E quanto à questão da CTPS, registro formal da CTPS até o 5º dia útil, está lá na portaria, certo? Ok, esse detalhe é importante. A gente se pergunta, da onde veio esse prazo? Está na portaria. Mas da onde veio a portaria? Essa portaria 671 de 2021, vejam só, ela veio justamente lá, praticamente a de regulamentar, disciplinar ali o artigo 29 e 41 da CLT. Está lá na portaria, certo? Sendo que ela veio regulamentar lá o artigo lá da CLT. Esses dois artigos, principalmente o 29 e o 41, que tratam do 29, trata da anotação na carteira de trabalho. O 41 trata do registro de empregado, lá o nível eletrônico, né, que a gente via lá para o social, né? Ou seja, trata desses dois itens. Em que momento, dentro dos artigos 29, do artigo 29, por exemplo, que trata da carteira de trabalho digital, em que momento ela me diz que eu tenho que enviar antes do empregado iniciar suas atividades? Em que momento? Na lei. Em momento algum. Você não vai encontrar isto na lei, lá no artigo 29 da CLT, que trata que eu tenho que enviar antes. Não existe isso. O que existe no artigo 29 é que eu tenho que informar até o 5º dia útil aquela admissão para o E-Social quanto à anotação da carteira de trabalho digital. Ele me diz até o 5º dia útil, mas ele não me diz que eu tenho que enviar até o dia anterior.
Olha só, a crítica já entra aí. Ou seja, aí vem lá uma portaria e vem me dizer que é dessa forma que funciona. Vejam só, isso não vai funcionar muito bem quando o E-Social começar a aplicar suas multas. Por quê? O auditor fiscal, muito provável, quando o empresário não enviar até o dia anterior a admissão do trabalhador, apenas um exemplo, certo? Não enviar, ele pode autuar. Mas se ele autuar, o que a gente pode fazer? A gente vai brigar? Não, a gente vai aceitar auto de infração. O que a gente tem que fazer? Recorrer do auto. Como a gente vai recorrer? Citando que a lei, lá a CLT, no artigo 29, ela não me diz que eu tenho que enviar até o dia anterior. E nem o registro de empregado no artigo 41, também ela não me diz que eu tenho que enviar até o dia anterior. Ela não me fala isso. A própria portaria 671 de 2021, lá no artigo 15, ela menciona que eu tenho até o 5º dia para enviar. Então, o que é que ocorre aí, na prática? Quando um auditor chegar na empresa de vocês, pelo fato de vocês não terem cumprido um prazo de enviar no dia anterior, certo? Exemplo, o empregado foi admitido hoje, dia 29, certo? Só que eu não enviei o evento de admissão ontem, nem o 2190 e nem enviei o 2200. O auditor pode me autuar por eu não ter enviado? Ele não vai poder me autuar pelo registro da carteira. Primeiro porque eu vou dizer, olha, o artigo 41 da CLT, ele não menciona que eu tenho que enviar até o dia anterior. Então esse detalhe, ele é importantíssimo para que a gente possa se livrar de um auto de infração. Porque a gente pode, o DP, a empresa pode até perder este auto no caso de um recurso junto à esfera administrativa, mas podem ter certeza, a grandeza de sucesso na via judicial é muito grande, porque em momento algum a lei me diz que eu tenho que enviar até o dia anterior. Perfeito? E ela não me disse em momento algum. Segundo, um outro ponto importante, basta entrar via judicial ou até via administrativa no caso de um recurso contra um auto de infração, certo? Basta entrar com o seguinte argumento. Vejam só, quando o manual de social e a portaria me diz que eu tenho que enviar o registro de admissão até o dia anterior, o registro do empregado, vejam só, ela está me dizendo como eu devo contratar o meu funcionário, em que época eu tenho que contratar meu empregado. Ela está interferindo na política da empresa de contratação. Quando eu vou começar a minha atividade, quem eu devo contratar hoje, eu na condição de empresário, eu decido quando eu quero colocar o trabalhador. Não é um manual que vai me dizer que eu tenho que contratar ele com o dia de antecedência, que eu tenho que informar com o dia de antecedência e começar a trabalhar no dia seguinte. Porque quando ele impõe essa regra, automaticamente ele já está me pondo regra. Exemplo disso, eu poderia, por exemplo, contratar, eu chegar, vamos supor, esteja precisando de um profissional para trabalhar na empresa e de repente, pela manhã, eu estava atrás desse trabalhador e chegou um cidadão para uma entrevista, pela manhã, 9 horas da manhã, e disse, meu amigo, começa a trabalhar agora, pega a sua malinha, sente ali e vai trabalhar. Ou seja, aí quer dizer, Rivanildo, não, tu não pode, porque se tu fizer isso, tu vai ser autuado, porque tem que informar essa admissão, já que ele vai começar hoje, dia 29, eu teria que ter informado isso ontem, até meia-noite, dia 28. Ei, o E-Social, a portaria vai me dizer quando eu tenho que contratar, se a própria CLT não tem restrição nenhuma, e cadê a liberdade do empregador contratar? Quando ele quer, a forma como ele quer, claro que dentro da legalidade. Não é o manual que vai impor restrições. Se fosse por isso, ninguém iria contratar mais ninguém para trabalhar no mesmo dia, porque eu tinha que informar no dia anterior. Não tem sentido, certo? Então, esse argumento quanto à questão da interferência do dia anterior na contratação pelo empresário do seu trabalhador, ele não pode impor restrição. Então, isso é um argumento que numa contestação judicial, isso aí tem um peso enorme. Nós devemos entender o seguinte, não é porque um auditor fiscal do trabalho impôs uma multa que a gente vai aqui simplesmente aceitar, não. Tem que questionar. Tem multas realmente que às vezes nem compensa questionar.
pelo valor, pela insignificância, certo? Nem convém, mas quando se trata de um valor muito elevado, no caso de um auto, sim, convém questionar até financeiramente, perfeito? Então, a regra aí nós temos esses dois pontos, a CLT no artigo 29 e no artigo 41, e não impõe prazo do dia anterior, ou seja, não cita isso. Outro, o ex-social nem a portaria não pode interferir em que data eu tenho que contratar o empregado, no exemplo que eu citei ainda agora há pouco. Se eu quiser colocar o empregado para trabalhar hoje, ele vai começar a trabalhar hoje. Imagina só, está precisando todo enrolado no escritório, chega um funcionário e vou dizer, meu amigo, eu vou ter que atrasar aqui, eu não vou poder te contratar hoje porque eu tenho que enviar a tua admissão hoje para te vir trabalhar amanhã. E sem lógica nenhuma, sem nenhum sentido essa obrigação. Ressalto, o Arthur, ressalto a todos que vamos seguir o que está no manual. Essa orientação, essa dica, essas expertises que eu estou passando é para quando chegar os autos de infração. Podem recorrer, garanto, boto na mão de advogado que o advogado vai buscar isso, anulação desse auto, se for com base nesses argumentos. Perfeito? Com um detalhe. Rivanildo, o empregado entrou, está começando a trabalhar, só que eu não enviei o 2190 nem o 2200. Calma, não tem problema nenhum. Calma. Pega o que? Faz o seguinte, envia esse trabalhador até o 5º dia útil. Envia até o 5º dia útil, ou seja, tu vai estar cumprindo a legislação, principalmente no que se refere à anotação da carteira de trabalho. Ivanildo, e quanto à questão do prazo do livro de empregados, que lá na portaria diz que é até o dia anterior? Ou seja, quando nós entramos com o argumento de que não pode haver a obrigação até o dia anterior do envio por social, automaticamente eu estou dizendo que eu tenho que enviar o 21, enviar o evento de admissão, certo? A partir da data da contratação. E por uma questão de bom senso, eu vou enviar até o 5º dia útil. Perfeito? Ou seja, não adianta entrar em desespero, achar que só porque não enviou o 2190 antes da admissão do empregado, ou 2200, que eu vou entrar em desespero por causa da multa de R$3.000. Eu ainda quero ver o ex-social aplicar essa multa, ter auto de infração, o empresário recorrer via judicial e perder na via judicial. Seria uma contradição total um magistrado aplicar a manutenção do auto de infração. Infelizmente, a gente não tem isso ainda, tanto isso na jurisprudência, porque nós não tivemos ainda tanto aí a imposição das multas pelo ex-social. Mas lá na frente, esse vídeo vai fazer diferença. E um detalhe importante para vocês também. Quando vocês estiverem fazendo o processo de admissão, observem algo muito importante. Sabe aquelas instabilidades que tem no portal? Começam principalmente nos últimos dias de prazo. Não importa se é no prazo da admissão, não importa se é no prazo da DCTF, dica que eu dou a vocês, printam a tela, se for o caso, gravam a tela do computador, certo? Porque caso vocês não consigam enviar aquilo, num caso de um recurso, vocês basta apresentar aquilo e eu te garanto que vocês não vão ter nenhuma penalidade, perfeito? Aí vocês devem dizer, Rivanildo, o prazo para mim enviar é até o dia X, exemplo. Todos os dias ficaram funcionando normal o portal do ex-social, por exemplo. Só que justamente no último dia ficou instável o portal, ninguém conseguiu enviar, ou seja, ficou impossível de enviar, por isso eu vou ter multa. Não, o que você fez antes não importa. Se o último dia está instável, você tem como provar e você não conseguiu enviar aquele evento no prazo ou aquela obrigação, bate o print da tela de uma forma comprobatória, faça um vídeo de uma forma comprobatória e vocês vão ter um sucesso aí numa contestação de um auto. Perfeito? Sigam a dica aí, isso aí é muito importante. Vejam só, sigam o que está no manual. Sigam. Deixam essas linhas gerais que eu passei para vocês. Lá na frente vai fazer diferença, certo? Recapitulando que vocês têm que cumprir o prazo, cumpram o máximo que está dentro do prazo do dia anterior enviar para o social. Perfeito? Não esqueçam, enviam até o 5º dia útil. No caso de não enviar até o dia anterior, ou 2190 ou 2200, enviam até o 5º dia útil, certo?
os eventos para o E-Social, ou o 2190 ou o 2200, que aí pode ter certeza, muito provável, E-Social ali é muito inteligente para saber que não deve aplicar multa a vocês, perfeito? Até porque estaria cumprindo os dois institutos, anotação de carteira de trabalho e registro de empregado, até porque não tem obrigação legal de uma empresa ter que enviar no dia anterior. Portaria não pode mexer, ao meu ver, dentro da lei, principalmente aliás, ela pode disciplinar outros pontos, mas ela não pode entrar com impacto desse quanto a mexer na contratação, na liberdade que tem o empresário de contratar seu empregado. Um abraço.